Alegria, estamos aqui em mais uma quarta-feira para mais um estudo sobre como tudo começou. Uma quarta-feira bastante chuvosa, quarta-feira, né, puramente invernal, né, do nosso contexto aqui amazônico, mas nem por isso isso nos impede de estarmos aqui reunidos para aprendermos sobre a criação, para aprendermos sobre a origem de todas as coisas, segundo a palavra de Deus nos permite que compreendamos. Você que nos visita nessa noite é muito bem-vindo. Ainda e fica aí já o convite para participar dos próximos estudos. Se você não acompanhou os demais, os anteriores, você pode acessá-los no canal da IPA no YouTube. E temos lá todos os estudos, cada ação postada para que você não perca, como dizem os mais antigos, o fio da meada. Né? Uma linguagem bem de crochê. Né? Meus irmãos, o texto que eu queria convidar a atenção dos irmãos se encontra lá no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, que foi o mesmo texto que nós utilizamos como base do nosso estudo na semana passada. E vai nos ajudar também hoje nesse prosseguimento do nosso estudo sobre como tudo começou. Embora esse texto que vimos ainda há pouco, o texto do livro de Salmos, capítulo de número 104, é um texto que fala sobre o controle, o sustento de Deus na criação. Você viu lá de maneira bem clara o Senhor cuidando dos leões, da relva do campo, das plantas que florescem, de cada detalhe. O nosso Deus, diferente do que pensam, por exemplo, os teístas abertos, ele não criou o mundo e o abandonou. Ele criou e sustenta a criação em todo o momento. Tanto no tempo passado, quanto no presente e no futuro, continuará o Senhor sustentando a sua criação. Então vamos ler todos juntos? Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio, amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador, é Ele que trouxe e chamou à existência tudo pela palavra do seu poder. Na nossa introdução, antes, lembrando que nós estamos estudando essa temática ao longo do ano de 2025, nosso estudo de doutrina, às quartas-feiras, falando sobre esse tema, como tudo começou, baseado nesse livro, professor Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, que será presenteado para aquele irmão que mais tiver frequências nos nossos estudos de quarta-feira. Estamos contabilizando quarta a quarta, está bem equilibrado. Se tiver empate, vai todo mundo ganhar um exemplar desse livro para a honra e glória do Senhor e para se aprofundar e fazer dele um material também evangelístico e de apologia, ou seja, de defesa da fé. Meus irmãos, nós destacamos aqui na nossa introdução alguns detalhes importantes. Existem 5 elementos básicos na formulação de uma proposta científica. Após a observação e a coleta de informações sobre um fenômeno natural, estes 5 elementos são indispensáveis e é por meio deles que toda proposta científica é estabelecida. Quais são esses 5 elementos? O primeiro deles é o cientista. O primeiro ponto de partida para se propor ou para se elaborar uma teoria científica é o cientista. É aquele que quer compreender e explicar suas observações, aquilo que ele contempla ao seu redor. Há também o raciocínio como um segundo elemento do fazer científico, que é o pensamento usado para relacionar as observações de maneira organizada. Nós poderíamos citar também a evidência, que é o número de observações adicionais. Exemplo, você observa um animal e entende que ele tem uma aproximação com a espécie dos caninos. Mas para que você chegue a essa conclusão de maneira categórica, você precisará observar outros parecidos com ele ou observar características desse animal repetidas vezes. Isso se chama evidência. É o número de observações que um
cientista, com o seu raciocínio, tem para com um objeto, com um ser ou com um fenômeno natural. Em quarto lugar, o quarto elemento básico fundamental na formulação de uma proposta científica é a teoria. É a proposta para explicar as observações que nós fizemos com o nosso raciocínio enquanto cientistas. E, finalmente, a probabilidade, que é a possibilidade dessa proposta ser verdadeira. Então, veja que o fato de nós observarmos algo, raciocinarmos, colhermos evidências e formularmos uma teoria, ainda não nos assegura que isto é uma verdade científica. Como nós temos trabalhado aqui de maneira bem paciente nos nossos estudos de quarta-feira sobre como tudo começou, existe uma diferença gritante entre teoria científica e entre verdade científica. Pouquíssimas coisas são verdade científica. Eu vou citar uma que é bem simples e bem notável, todos vão compreender. A força gravitacional é uma verdade científica. Por mais que hoje existam grupos, eu diria até bastante hilários, embora alguns até se intitulem cristãos, que vão defender atrocidades, como, por exemplo, a Terra plana, como, por exemplo, a inexistência ou a farsa da teoria da gravitação universal, o que é mais do que comprovado. Inclusive, muitos, como Isaac Newton, por exemplo, dos que contribuíram cientificamente no passado para essas formulações extremamente importantes para o mundo ao nosso redor, eram cristãos, usados por Deus, que foram para este raciocínio, mas caminhando não de maneira empírica apenas, mas também para a constatação daquilo que Deus tem nos permitido constatar e descobrir ao longo dos séculos. Então existe uma diferença entre teoria e verdade científica. Ao dizer que o mundo surgiu de uma explosão aleatória chamada Big Bang, eu posso categoricamente afirmar para você, com muita segurança, que nós não estamos trabalhando com uma verdade científica. Estamos trabalhando, por outro lado, com uma teoria que não pode ser comprovada a partir de evidências ou da probabilidade da observação desta sugestão com respeito à origem do universo. Não é? Tanto porque ninguém estava lá para, assim, documentar esse fato. E a natureza não nos deixou também muitas evidências, pelo contrário, nos deixou muitas outras que contrariam esta proposta de origem do universo. Todos os livros científicos passam por constantes atualizações. Se a Bíblia, que por muitos é considerada obsoleta e irrelevante, e muitos destes na comunidade científica, mas não somente, muitos crentes também consideram a Bíblia obsoleta e irrelevante, o que é muito curioso. Se essa Bíblia, considerada por estes como inútil, ela nunca precisou ser atualizada quanto ao seu conteúdo original, o que podemos dizer então dos nossos livros científicos e da nossa ciência moderna? Eu disse para vocês que até Stephen Hawking e as suas teorias e descobertas e estudos na física teórica a respeito de buracos negros, algumas das doutrinas mais reconhecidas sobre a extensão do universo eram absolutas e se tornaram relativas com a descoberta dos buracos negros. Também com respeito a muitas outras sugestões e descobertas na tecnologia, na química, na física, na engenharia, muito do que se lá atrás se tinha como uma verdade universal no respeito àquela ciência, aquela área de conhecimento, hoje já mudou completamente. Mas a Bíblia não. A Bíblia mantém-se inalterada da mesma forma que o seu autor é o Senhor, que não muda. Na semana anterior, nós refletimos sobre o relato de Gênesis 1:1, dialogando sobre tempo, matéria e espaço. Antes, nós falamos numa teoria irrefutável, abordando inclusive estudos na Universidade da África do Sul, a partir de
estudiosos renomados nesta área, ao exemplo do Nobel de Física de 1927, Arthur Holly Compton, que disse o seguinte: para mim, fé começa com compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada: no princípio, Deus. Isso, um físico premiado no maior prêmio da ciência até hoje, o prêmio Nobel. E ganhou ele no ano de 1927, Arthur Holly Compton. Então, essa teoria é irrefutável, por mais que o mundo hoje volte-se contra a lógica e a constatação lógica de que o mundo foi criado. E não apenas que o mundo foi criado, como dissemos aqui na semana anterior, foi criado por Deus. Isso é categórico e claro ao observarmos o mundo e a criação ao nosso redor. Mas quando você olha ainda, queridos, para esse contexto aí de Gênesis 1:1, você consegue observar o tempo, o espaço e a matéria como grandezas significantes da origem de tudo, que estão presentes em todas as grandezas físicas e também na própria Bíblia, como você nota em Gênesis 1:1. O tempo, o espaço e a matéria se conversando, como nós falamos ali, nessa divisão da primeira frase da Bíblia que nos dá ou nos traz a origem de todas as coisas. No princípio, o que é isto? O tempo. Deus criou os céus, o espaço e a terra, que não é o planeta, já falamos isso aqui na semana passada, é a matéria. Tempo, espaço e matéria. As três, digamos assim, os três princípios básicos, principais, os três elementos principais com os quais a ciência trabalha até hoje. Tempo, espaço e matéria estão aqui em Gênesis 1:1. Então nós falamos sobre isso na semana passada. Você pode conferir lá no canal da IPA no YouTube. Também falamos sobre a eternidade de Deus, o que era antes do antes, o ex nihilo. O Senhor, por estar fora do tempo, ele não se submete a ele, portanto, antes de tudo existir, não existia um antes, só existia Deus. O tempo foi criado por ele. É por isso que essa concepção também não é suficiente ou satisfatória para explicá-lo, porque ele é o criador, inclusive do tempo, e não se submete a ele, não pode então estar contido dentro do tempo, está fora dele, acima dele. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o debate sobre como tudo começou, olhando para a relação entre Deus e a sua criação. Em primeiro lugar, nós queremos destacar com os irmãos algo a respeito de Deus e a sua criação. O mistério da existência do Deus que se revela nas Escrituras Sagradas é algo extremamente fascinante. Deus não necessita de absolutamente nada de tudo aquilo que ele criou para a sua existência. Ele não existe por conta do que ele criou. E isso inclui o tempo. Como vimos na semana passada, o tempo implica em mudança. No entanto, o Deus que se revela por meio da Bíblia diz a seu próprio respeito ser imutável. Ele não muda, nem se arrepende, nem volta atrás. O Senhor é imutável. Portanto, isso já nos dá uma grande evidência incontestável de que ele não se submete ao tempo, porque o tempo muda. Nós vimos que para que o tempo exista, é imprescindível a constatação da mudança, pois senão nós não teríamos consciência de que o tempo está passando. O que te faz observar que o tempo está passando nesse exato momento? Chama-se ponteiros de um relógio que se movimentam. O tempo ele é constatado, observado pela passagem da movimentação dos corpos, das coisas. Sem alteração, sem mudança ao nosso redor, seria impossível nós nos darmos conta de que o tempo está
passando, tudo que nós conhecemos e experimentamos passa por isso, pela observação do tempo. Nós podemos dizer, queridos, que essa é uma das razões apresentadas pela Bíblia do porquê Deus não está no tempo e nem faz parte das coisas temporais, porque Ele nunca muda. Lá em Hebreus capítulo 13, verso número 8, você pode conferir isso comigo na sua Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso número 8, ele vai nos falar a esse respeito, dizendo-nos da imutabilidade de Deus. Veja só, Hebreus capítulo 13, verso número 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O Senhor não muda. Se não fosse, queridos, a revelação bíblica, se não fosse a palavra de Deus, veja bem o que eu estou a dizer a você, ninguém seria capaz de fazer esta diferença entre Deus e os homens. É a Bíblia que nos permite notar Deus fora do tempo, observar e comprovar esta diferença. Se não houvesse a Bíblia, certamente eu e você pensaríamos que Deus seria tão temporal quanto nós. Como pensam muitos povos que, embora pela revelação geral constatem a existência de um Criador, o compreendem como um ser mais evoluído que eles, mas da mesma categoria temporal, o que não é verdade. Pois Deus não foi criado, Deus não está submisso, portanto, ao tempo, e Deus está acima dele, pois é também o seu Criador. A criação reflete muitas características do Deus que a criou. Já vimos isso aqui em outras oportunidades. O próprio Salmo 19 vai nos dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A sua glória é manifesta nas coisas criadas. Sim, é fato, mas as suas marcas e assinaturas podem ser encontradas em todas as coisas. Entretanto, muitas religiões olham para elas e dizem que um determinado Deus, com D minúsculo, teria sido o criador do mundo e tudo que nele há. A Bíblia também faz essa afirmação. Entretanto, um detalhamento da natureza deste criador. Se todas essas religiões afirmam a mesma coisa, como você pode saber quem está falando a verdade? E se você olha de novo para a afirmação de Gênesis 1:1, nós nos deparamos com a assinatura e a identificação de quem é este Deus, o Criador de todas as coisas. No princípio, Deus. Mas no texto original, essa palavra, essa designação Deus, que hoje ficou tão banal, infelizmente, falávamos sobre isso lá no ponto de pregação ontem, quanto ao terceiro mandamento. Estamos estudando lá a série sobre os 10 mandamentos, e o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que usar do seu santo nome em vão. Então veja, o nome aqui é Adonai, é o Deus de Israel. O nome é Yahvé, é o nome de Deus. A Bíblia deixa claro que não foi um Deus que criou a todas as coisas, foi Deus, o Senhor Yahvé, Adonai, o Deus de Israel. Assim sabemos com muita segurança qual é a verdade a respeito da origem de todas as coisas. E sobretudo porque é neste relato, e em nenhum outro você vai encontrar a presença significativa desses três elementos básicos: tempo, espaço e matéria. O tempo existe, certo? Você não tem dúvida alguma disso. E ele se apresenta como passado, presente e futuro. O passado é tempo, o presente é tempo e o futuro também é tempo. Estão todos submissos ao tempo. E o tempo existe no sistema de base 3, assinatura da Trindade neste primeiro elemento básico da criação. O espaço, por sua vez, ele também existe e ele se apresenta também num sistema de base 3. Ele se apresenta como largura, altura e profundidade. A largura é espaço, a altura também é espaço e a profundidade também é espaço. E o espaço
também representa o sistema de base 3, como o Senhor. A matéria, por sua vez, ela também existe. Você não duvida disso. E da mesma forma, no sistema de base 3, ela se apresenta em 3 estados. A matéria pode ser considerada sólida, ela pode ser considerada líquida e também gasosa. Novamente vemos que a matéria existe no sistema de base 3. A natureza é toda base 3. E a Bíblia é enfática em dizer-nos que Deus é um apenas. Não existem outros deuses, só um Deus é o Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus é um em 3, ou 3 em 1. É só um Deus que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes 3 com a mesma substância, a mesma autoridade e o mesmo poder, entretanto, com missões diferentes. Só existe um Deus verdadeiro. Todos os demais são falsos. Eu asseguro isso a você. O Deus da Bíblia não é igual aos demais deuses, porque além de ser único, ele só ele existe em 3 pessoas. Nenhum outro Deus possui esta característica incomunicável, a saber, a Trindade. Muitas religiões são consideradas politeístas porque possuem muitos deuses no seu panteão. O cristianismo não. Ele possui apenas um Deus que subsiste em 3 pessoas. Deus não vê o futuro porque ele não está preso ao tempo. Ele está no tempo, ele está o tempo todo em todo tempo, no passado, no presente e no futuro. Aí se derruba já uma das doutrinas arminianas conhecidas como a doutrina da presciência divina. Não é? Deus não prevê o que você vai fazer e toma uma providência. Não é assim. Ele predestina, ele decreta, o Senhor ordena e acontece. É muito difícil entender, não é? É. Isso, eu tô junto com você, concordo em gênero, número e grau. Entretanto, meus irmãos, o fato de ser difícil de entendermos certas doutrinas não fazem delas menos verdadeiras. Deus, ele não vê no futuro, ele está acima do tempo, ele não está submisso ao tempo. A presciência do arminianismo, ela parte de uma pressuposição de que Deus está submisso ao tempo. Ele está acima do tempo, ele criou o tempo. Ele não é igual a outros deuses falsos, ídolos, que se submetem à mesma categoria temporal que nós. O Senhor, ele não faz um passeio no tempo para identificar as coisas que já aconteceram ou que vão acontecer. Não, ele está acima do tempo. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque é onipresente. Exatamente pelo fato de não se submeter aos limites daquilo que ele mesmo criou, a saber, o tempo. E olha só, embora Deus não esteja no tempo, ele age no tempo e no mundo que criou. As suas ações, as suas manifestações no mundo são temporais. E nós podemos notá-las, porque nós sim, estando nós submissos ao governo do tempo, antes disso estamos submissos ao governo de Deus que o criou. E por isso vemos o seu agir, tanto no passado quanto no presente, e ainda o veremos no futuro. Lá no livro de Apocalipse, quando as criaturas, os anjos, os remidos, os lavados, todos se dobram, se ajoelham, se prostram e dizem: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, que foi digno de abrir o livro e seus 7 selos. E eles dizem: Santo é aquele que é, que era e que há de vir. Porque o Senhor, ele ultrapassa os limites do tempo. Ele não abandonou a criação, se comunica e interage com ela em todos os aspectos. E a Trindade, queridos, para fechar esse primeiro ponto, ela demonstra uma característica que poucas vezes nós paramos para refletir. Se eu dissesse a você que essa soma está certa, você tem um Deus chamado Pai, e esse mesmo Deus é também Filho e Espírito Santo. Um Deus apenas. Como é que 1 mais 1 dá 1? É porque não se trata de uma soma, se trata de uma multiplicação. A matemática também explica a Trindade.
Você já deve ter ouvido muitas vezes, não, não se explica a Trindade, não se entende, é um mistério, é fato. Mas existe explicação matemática, sim. Multiplique 1 vezes 1, dá quanto? Hã? E esse 1 multiplicado por 1 multiplicado por outro 1, dá quanto? 1. Veja, a palavra nos ensina que a graça do Senhor ela é multiforme, ou seja, a multiplicidade é o elemento que nos aproxima de compreendermos a figura ou a natureza desse Deus. No politeísmo se soma 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Mas nós não somos politeístas, nós trabalhamos no contexto da crença bíblica de que Deus é um apenas. Um só Deus é o Senhor e Pai de todos. Entretanto, ele subsiste em 3 pessoas. O Deus das Escrituras Sagradas é 1 ao cubo. Quanto é 1 ao cubo? Vamos lá, os matemáticos de plantão. 1 é exatamente essa soma exponencial, ou melhor, essa multiplicação tríplice do número 1 que dá 1. Então, qualquer pessoa que estudasse a natureza, estudasse a Bíblia, deveria claramente chegar a esta conclusão óbvia. O Deus da Bíblia e nenhum outro mais poderia. Ele apenas é o Criador de todo o universo, de toda a natureza. Em segundo lugar, queridos, alguns mistérios da criação são dignos da nossa atenção e do nosso tempo. Primeiro, como poderia Deus, sendo perfeito, como nos diz lá Mateus 5,48, ele também que é totalmente sábio, como acabamos de ler no Salmo 104, verso 24, ele que é poderoso, como está lá em em Jó 11, verso 7, ele que é o criador de todas as coisas, como está em Apocalipse 4,11, criar uma natureza sujeita à queda, ou ao chamado decaimento. Geralmente essa pergunta aparece também em outras formas. Se Deus fez todas as coisas, geralmente um ateu faz essa pergunta, ou até mesmo algum novo cristão que está com essa dúvida. Se Deus fez todas as coisas, e se Ele é totalmente bom, todo-poderoso, totalmente santo, como é que existem pessoas, animais e plantas que são defeituosas? As deficiências, as mutações genéticas, como que nós as explicamos? Por que as pessoas sofrem? Por que elas morrem? Não foi Deus que criou todas as coisas? E a resposta disso, meus irmãos, se encontra na conversa que o Senhor Deus teve com Moisés, lá em Êxodo 4, verso 11. Veja na sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo 4, verso de número 11. E o Senhor, aí confrontando a desculpa de Moisés para não ir até o Egito, ele que já estava refugiado nas terras de Midian, sob os cuidados do pasto do seu sogro Jetro, cuidando de ovelhas. Moisés, que havia sido um príncipe no Egito, assassinou um homem, fugiu ao deserto, casou-se lá com Zípora, teve 2 filhos, e estava pastoreando uma bela tarde, e vê então um arbusto pegando fogo, a chamada sarça, ardendo e não se consumindo, uma teofania demonstrando a presença do próprio Deus. Esse é o símbolo da nossa igreja. A sarça que arde e não se consome. Nectamen consumebatur. Então veja, qual é a resposta que Deus dá a ele? Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Deus fez, meus irmãos, todas as coisas com um propósito específico. É difícil você entender, mas é gritante o testemunho bíblico desta realidade. Deus não fez nada por acaso. Pastor, a intenção de Deus, o projeto de Deus, foi criar a Adão, a Eva, para que fossem santos e irrepreensíveis, sim. Sim. Criou os livres? Sim. E aí, pastor, vamos refletir agora. Então, por que Deus, sabendo que o homem ia pecar, porque ele não é pego de surpresa, ele sabia que o homem ia falhar, ia desobedecê-lo no tocante à árvore do conhecimento do bem e do mal.
Foi isso um acidente de percurso? Não. Deus já sabia disso. Isso tinha, e foi assim com propósito. O grande dilema está exatamente em entender. Se não fosse para ser assim, ele teria criado o Éden sem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O fato dele ter criado com esta árvore já nos explica tudo, porque era desde o princípio o propósito de Deus que o seu nome recebesse glória a partir do seu amor, que só poderia ser revelado na dose mais altamente experimentável, isto é, no sacrifício de Cristo, e isso estava guardado ou vinculado com a queda lá no início, num aspecto de 4 bases que nós denominamos cosmovisão reformada, chamado criação, queda, redenção e consumação. Tudo isso debaixo de um propósito. Deus, ele já tinha desde o início um propósito estabelecido com a queda do homem. Não aconteceu por acaso, era para ter acontecido assim, para que nós conhecêssemos o seu amor nesta redenção que pela sua graça recebemos. É o que nos diz Provérbios 16, verso 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor faz tudo com propósito. Não existe nada que pegue Deus de surpresa. Deus fez todas as coisas com um propósito bem estabelecido. Qual seria o propósito do Senhor em criar um mundo que envelhece e se acaba? Um outro mistério. E aqui nós primeiro precisamos entender o aspecto originário da criação. Deus criou fica até redundante, né? Criou a criação, ele criou o universo, criou tudo que há, o homem, para um projeto, um potencial da eternidade. Isso nos é dito lá em Eclesiastes, por exemplo, quando Salomão diz que o Senhor criou o homem, pôs a eternidade no seu coração. Falando sobre a vaidade, refletindo ele já no alto da sua velhice, com respeito à vaidade, à labuta vã do homem que corre atrás do vento, e falando de um Deus que coloca a eternidade nas costas. É por isso que você tem medo de morrer. É por isso que você não quer se despedir nunca dessa existência, porque você não foi criado para morrer. Esse foi o potencial da eternidade no aspecto originário da criação. Essa pergunta precisa passar por essa reflexão. Por que Deus criou um mundo que envelhece? Não era para ser assim. A nossa queda influenciou, por conta da entrada do pecado, todas as coisas ao nosso redor, inclusive a nossa própria longevidade, que foi afetada pelo nosso próprio pecado. Ou seja, Deus criou-nos com o potencial de durarmos para sempre, não como Ele que é eterno, não teve início nem fim, mas como alguém que teve um início a partir da sua criação e não mais experimentaria nenhum tipo de fim. Deus disse a Adão no dia em que ele desobedecesse ao Senhor, comesse da árvore que ele tinha dito para que não comesse, ele morreria. É o que está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Em segundo lugar, nós precisamos compreender a natureza, que a natureza foi criada para ser sempre dependente do Senhor Deus. Ou seja, tudo que existe já foi criado exatamente para caminhar dependente do seu sustento, do Deus que tudo governa, que dá, como lemos aqui muito claramente no Salmo 104, no início do nosso culto de hoje, que dá o alimento para a relva do campo, que põe os montes aonde Ele quer, que lançou os fundamentos da terra, que sustenta os leõezinhos. O Senhor que está atento a cada detalhe, no seu milésimo, no seu mínimo alcance, também no máximo, no micro, Deus está cuidando das células. Ele que ordena e direciona e organiza os átomos, as partículas, trazendo tudo a coesão da existência, de forma que possamos contemplar as coisas como elas são. E tirando Deus disso, a desordem e o caos reinariam de forma que não haveria mais sentido e propósito para nada. E sequer poderíamos saber e nos entender nisto. Nós só compreendemos e existimos porque o Senhor a tudo sustenta. E isso é demonstrado de maneira cabal. E muito interessante,
sobre a criação das coisas. O que a planta precisa, meus irmãos, para germinar? Uma semente que você planta no solo, além do adubo, além de ser regada, ela precisa de um elemento muito importante. Qual é? A luz. E a luz do sol. Sem a luz do sol, as plantas elas não germinam. E veja, a criação, ela não foi feita para depender do sol. A criação, ela foi feita para depender de Deus. Pois olha só, a planta, na narrativa da criação, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo de número 1. Você vai ver que as plantas foram criadas antes mesmo do sol. No quarto dia, você nota que as plantas foram criadas no terceiro dia e o sol foi criado apenas no quarto dia. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E vi Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. No início, a gente pode até ser levado ao erro ao identificar que uma das primeiras coisas que Deus criou foi a luz. Mas não só. É que a nossa compreensão ela está veiculada com o mundo que nós observamos. A luz vem do sol, isso é óbvio para nós no contexto de um estudo da astronomia, de um estudo da observação da natureza. Entretanto, Deus é a luz que sustenta tudo. Quando você vai lá para Apocalipse, a Nova Jerusalém não precisava de sol, diz lá o texto em Apocalipse 21, porque o próprio Deus iluminava a nova cidade. A luz que há não é, na realidade, aqui o sol, pois ele só é criado no quarto dia. Mas no terceiro já tinha planta. E como é que essa planta crescia? Com a luz do próprio Deus, Criador. Porque a criação não foi feita para depender do sol, mas para depender de Deus. Se a gente coloca junto essas duas propostas, o aspecto originário da criação, que era a eternidade, e por isso a redenção passa pela oferta graciosa no sacrifício vicário de Cristo, da retomada do projeto original, que era a eternidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para quê? Para essa nova morada, essa nova vida que ele tem para nos conceder pelo seu sacrifício, chamada vida eterna. Mas olha só, se a gente analisar essas duas propostas em cima de uma compreensão de termodinâmica, as leis da entropia, ou a capacidade de desorganização, nós observamos que a energia do universo, se ela é constante,
se ela não tem variação, a sua entropia, ou seja, a sua capacidade de desorganização, sempre vai tender para o máximo. Em outras palavras, se nós deixarmos a natureza por conta própria, segundo as leis da termodinâmica, a sua tendência vai ser se deteriorar. Essas leis explicam por que a natureza se comporta da maneira como nós observamos. As leis da entropia é como você observa uma maçã que é mordida e é abandonada na natureza. O que vai acontecer com ela? Ela vai melhorar? O que acontece com o animal quando ele é morto numa relva, num campo? Hein? Ele se deteriora. Assim acontece com a maçã, assim acontece com as plantas, assim acontece com tudo que existe. Nós somos pó e ao pó voltaremos. É por isso que a lei da termodinâmica, as leis da termodinâmica, a entropia, estudo sobre energia são importantíssimos para nós compreendermos a realidade ao nosso redor. Mas vamos voltar para essa proposta básica das leis fundamentais da ciência, da natureza. Se a energia do universo for constante, se ela não muda, então, o que acontece com as coisas ao nosso redor? E se então, essa consideração de que ela pudesse ser constante, somente ocorreria se a energia do universo fosse constante. Mas, e se ela não for constante? Se você é físico, não é? O que eu acredito que não seja a formação dos irmãos, de repente posso estar enganado, você me perguntaria, como assim? Energia não pode surgir do nada, ela tem que ter tido uma fonte. Correto. No entanto, Deus é uma fonte inesgotável de energia. Enquanto Ele estiver graciosamente derramando energia na natureza, as leis da termodinâmica agiriam da seguinte forma: sendo que o universo está constantemente recebendo energia, então sua entropia ou sua capacidade de desordem sempre tenderá para o mínimo ou para o zero. Isso significa que toda a natureza existira sempre em completa perfeição, mas isso só é possível se o Deus que criou a natureza continuasse para sempre sendo a sua fonte de energia. E é por isso que o universo ele não se colapsa. Quando a gente fala espiritualmente, fica mais compreensível, mas quando a gente fala no aspecto físico, parece que não quer entrar na cabeça. Quando a gente diz assim, olha, o mundo só não entrou em colapso por conta da igreja. É o Senhor que preserva a criação. Essa palavra é forte. Preservação. O Senhor preserva as coisas criadas a fim de que elas não se deteriorem ao máximo. E por que isso acontece? Porque Ele é precisamente a fonte do sustento de todas as coisas. Percebe-se que esse não é o caso. As coisas envelhecem, elas se deterioram, se desfazem, mas não é por um erro de planejamento. Não é porque Deus está diminuindo a carga de energia que Ele mesmo dá ao universo. Pelo contrário, é porque Deus planejou todas as coisas de tal maneira que elas seriam 100% dependentes dEle. As coisas envelhecem não porque Deus não está sustentando as coisas, é porque Ele quis que fosse assim. Tudo existe com um propósito, segundo o Senhor estabeleceu. A fonte inesgotável de tudo aquilo que nós seres humanos precisamos existe, chama Deus. E ainda assim nós morremos? Sim. Ainda assim envelhecemos? Sim. Ainda assim as coisas se deterioram? Sim. Mas porque Ele quer que assim seja, porque possui um propósito para isso. E em terceiro lugar, queridos, nós podemos ainda num último ponto refletirmos sobre pensamentos finais a respeito das leis da natureza. Olha só. Primeiro, o primeiro pensamento, são apenas dois, sobre a origem das leis da natureza. A natureza, ela é formada apenas por matéria e energia, segundo nós temos conhecimento. Isso é um fato científico. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso também é um fato científico. A matéria e a energia não criam as leis da natureza. Isso também é um fato científico. Portanto,
Com essas afirmações, nós sabemos que as leis da natureza não poderiam ser criadas pela natureza. Olha a lógica entrando em jogo. Voltando, a natureza ela é formada por matéria e energia. Isso é um fato incontestável. A matéria e a energia obedecem a leis da gravidade, do empuxo, da aceleração, do tempo. Ela obedece às leis da física, às leis da natureza. Isso é um fato. Só que a matéria e a energia também, isso é um fato, não criam leis. Isso também, ou seja, as leis não poderiam ser criadas pela própria natureza, porque a natureza é formada só por matéria e energia. Isso é uma conclusão científica. Isso nos leva ao segundo ponto. As leis da natureza foram criadas por Deus. Segundo pensamento, são as leis da natureza que fazem que ela continue a existir. Isso é totalmente crível e viável dentro de uma lógica de exame e observação das coisas ao nosso redor. Colocando de outra maneira, sem as leis da natureza, a natureza não existiria. A origem da natureza e das leis que regem a natureza é a mesma. E essa origem não é natural, mas é sobrenatural. Essa é uma conclusão simplesmente óbvia. Esses dois pensamentos nos ajudam a compreender que as leis da natureza partem do Criador, que se chama Deus, o Senhor nosso Deus. Nós não podemos fugir dessa constatação. Conclusão, meus irmãos. Qual a origem da informação que encontramos no universo e na vida? De onde veio? De onde veio a codificação genética? De onde veio os parâmetros das espécies de animais criados? A correlação de um ecossistema para o seu equilíbrio entre os seres que nele se contemplam. De onde vem a origem dessas informações? A complexa molécula de DNA não produz informação, mas nem por si só ela é uma informação. A molécula de DNA. Elas apenas guardam a informação de um código da vida e na sua estrutura. Qual a origem da informação guardada pelo DNA? Obviamente, não é o próprio DNA. O universo e tudo que nele há, matéria e energia, são regidos por leis da natureza. No entanto, matéria e energia, que é tudo que nós chamamos de natureza, não produzem tais leis. Elas apenas obedecem essas leis. Qual a origem das leis que regem a natureza? Obviamente, não pode ser a própria natureza. Por mais que tentem te fazer pensar o contrário, a lógica sugere-nos com gritantes evidências que a origem de todas as coisas é só uma: Adonai, o Deus de Israel. Foi Ele que criou as leis da natureza, foi Ele que criou tudo ao teu redor. Veja só essa frase interessante de Albert Einstein, um dos mais renomados cientistas da história. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Tira da tua cabeça isso que colocaram de que a ciência ela não se comunica com a fé. O objetivo do nosso estudo é, a cada quarta-feira, te municiar com as ferramentas necessárias para que você defenda a sua fé de uma maneira lógica e não apenas dogmática. Dogmática vem da palavra dogma, né? O inalterado. De fato, Deus ele não quer se provar, Ele quer que creiamos nele, mas ainda assim nos deixa na criação, nas leis da natureza que Ele mesmo criou, as evidências que justamente apontam para Ele, para a glória do Criador. Que nós possamos, queridos, sair cada quarta-feira daqui convencidos disso. Não que este seja o objetivo, mas porque, de fato, ao examinarmos a criação e as suas características, não nos restam dúvidas alguma de que ele foi criado pelo Senhor, o Deus de Israel. Vamos ficar de pé, queridos. Você que nos acompanhou aí no YouTube,
da IPA fica convidado para participar presencialmente aqui na igreja, toda quarta-feira, 19h30, onde temos um tempo de oração e também de estudo bíblico a esse respeito. Como tudo começou, não perca, acompanhe conosco, vai ser uma grande bênção estarmos juntos. Queria que o microfone fosse levado ao nosso irmão, presbítero José de Ribamar.